E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na conclusão super polêmica da duologia Mariposa Escarlate, o livro Bruxa Rebelde. Olha, essa é uma daquelas obras que dividiu a internet, sabe? Tem gente que ama de paixão e gente que critica com força. E a gente vai entender o porquê de tudo isso. Para a gente começar a ter uma ideia do tamanho do fenômeno, olha só esse número. Lá no Goodreads, com mais de 267 mil avaliações, a nota média do livro é 4,18. Gente, isso é nota pra caramba! Já dá para sentir o tamanho do hype e da expectativa que estavam em cima desse lançamento. E claro, essa ansiedade toda não surgiu do nada, né? O primeiro livro, Caçador Sem Coração, terminou de um jeito que deixou todo mundo roendo as unhas. Foi um daqueles finais, como disse essa resenha aí, brutais, que te deixam desesperado pela continuação. O palco estava montado para algo gigantesco. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente vai entender a promessa que fisgou tanta gente, analisar a dinâmica do romance que é o coração da história, vamos fundo nas críticas que fizeram o livro ser tão controverso, destrinchar as contradições da trama e, no final, tentar responder aquela pergunta de ouro. Afinal, para quem é esse livro? Ok, vamos começar pelo começo. A promessa. Para a gente entender por que Bruxa Rebelde fez tanto sucesso, primeiro a gente precisa falar de um gênero que essa duologia ajudou a colocar no mapa. A gente está falando de romance. Pensa assim. Aqui, o romance não é só um temperinho na história, não. Ele é o motor, o prato principal. É tão importante quanto a magia, a guerra, a política. A fantasia é o cenário, mas o coração do conflito é o romance. E a premissa é daquelas clássicas que a gente adora. De um lado temos Rune Winters, que é a justiceira Mariposa Escarlate salvando bruxas. Do outro, Gideon Sharp, o maior caçador de bruxas do pedaço. Eles são inimigos mortais, mas o destino, claro, força os dois a trabalharem juntos. A traição tá sempre na esquina, mas a atração também. E é justamente nessa aliança improvável que o negócio pega fogo. O grande trunfo da série, o que fez todo mundo pirar, é exatamente essa dinâmica explosiva entre os protagonistas. Olha só o beco sem saída. A Rune precisa se aliar com gente bem questionável para salvar seu povo. Já o Gideon acredita que para proteger o mundo dele, todas as bruxas têm que sumir do mapa, incluindo a Rune, óbvio. Os objetivos deles simplesmente não batem. Qualquer sentimento entre eles é basicamente uma sentença de morte. E é dessa tensão toda que saem umas frases de efeito que, nossa, essa aqui do Gideon pra Rune é o puro suco do que a galera ama na série. Não é só um incômodo, sabe? É uma ferida aberta, dolorosa. E essa outra aqui ilustra perfeitamente o conflito do Gideon. O cara foi criado pra odiar e caçar, e de repente ele tá apaixonado pelo alvo. Bate de frente com tudo que ele é, com todo o dever dele. E pra quem é fã, essa tortura interna é o ponto alto do livro. Mas, ok, se a química é tão boa assim, por que Bruxa Rebelde causa tanta polêmica? Se a história de amor funciona, o que é que não está encaixando para uma parte tão grande dos leitores? E aí que a coisa fica interessante. Porque se a gente olha os números, a grande maioria amou. 81% deram 4 ou 5 estrelas. Mas tem aquela fatia ali que não só não gostou, como fez críticas bem pesadas, apontando falhas sérias na estrutura e nos personagens. E o epicentro de toda essa controvérsia é, sem dúvida nenhuma, o protagonista masculino. Essa citação de um tópico no Reddit é forte. Dizer que o Gideon é o pior protagonista masculino de todos os tempos resume bem o sentimento da galera que criticou o livro. Então aqui a gente tem o verdadeiro cabo de guerra. De um lado, quem elogia a química, o ritmo acelerado, as apostas altas. Do outro, quem aponta a trama como previsível, o desenvolvimento do mundo como pobre e, principalmente, um final que pareceu corrido e meio jogado. Então, a pergunta que fica é: como o mesmo livro pode ser visto como rápido e divertido por uns e apressado e mal desenvolvido por outros? Vamos dar uma olhada mais de perto nos elementos que causam essa divisão toda. Se a gente for analisar com um olhar mais crítico de fã de fantasia, a grande questão é essa. Será que a velocidade da história acaba sacrificando a profundidade? O romance consegue, sozinho, segurar um mundo de fantasia que, para alguns, parece meio superficial. O ritmo é o ponto central do debate. Quem ama diz que a leitura voa. Quem critica diz que o livro cansa no meio e que o final é uma loucura, com muita informação jogada de uma vez. Parece que, no fim das contas, a percepção muda dependendo do que a pessoa procura, o romance ou a fantasia. A autora usa uma técnica bem legal para aumentar a tensão,
que é alternar o ponto de vista entre a Rune e o Gideon. A gente entra na cabeça de cada um, sente o conflito deles, isso é ótimo para o drama romântico, mas às vezes o foco fica tanto neles que o mundo em volta acaba ficando meio de lado. No fundo, a história toda é sobre um grande embate de ideias, autoridade contra a liberdade. O Gideon representa a ordem, o sistema, mesmo que seja um sistema opressor. A Rune é a rebelião, a luta pela liberdade. O romance deles vira quase uma metáfora para ver se dá para conciliar esses dois extremos. E aqui a gente chega no ponto crucial da crítica, a redenção do Gideon. Para muita gente, ela simplesmente não convence. Como resume essa citação do Reddit, a mudança dele de um carrasco frio para um amante arrependido soa falsa, sem a gente ver essa transformação acontecer de verdade por dentro. Bom, juntando todos esses pontos, os elogios e as críticas, a gente já consegue começar a desenhar um perfil de quem é o leitor que muito provavelmente vai amar a duologia Mariposa Escarlate. Essa obra vai funcionar muito bem para quem busca, acima de tudo, a eletricidade de um romance de inimigos que se amam. Se o mais importante é a dinâmica do casal, a tensão, a angústia e se uma construção de mundo mais simples ou uma trama previsível não incomodam, então a experiência tem tudo para ser ótima. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que vai além de Bruxa Rebelde, uma pergunta que define o debate sobre o gênero romantase inteiro. Afinal, o que tem que ter prioridade? É a força do romance que justifica um mundo de fantasia menos desenvolvido? Ou a fantasia precisa ser muito sólida para que o romance tenha um impacto de verdade? A resposta que cada um dá para isso parece ser o que define se essa duologia vai ser um livro favorito ou uma decepção.